Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Se você puder ficar de pé para a gente ler. Apocalipse 2, 12. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Louvado seja o Senhor. Erga a sua Bíblia ao céu, profetiza comigo dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Se assente glorificando ao Senhor. Espírito Santo, a liberdade aqui, a legalidade neste lugar, fala conosco, que o Senhor possa trazer ao nosso coração a palavra santa que nos regenera, que nos inspira e que nos confronta segundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pérgamo, Esmirna e Éfeso, as três cidades mais importantes, fora Roma, dentro do Império Romano. Nós pregamos aqui, eu preguei aqui essas 2 semanas, falando a respeito das 2 primeiras cartas, endereçadas às 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas do Apocalipse, e traçamos um paralelo aqui a respeito de cada cidade, de cada igreja, e para entender o que a igreja passava, para entender o que a igreja sofria, é necessário entender o contexto social e cultural e até econômico da época. Pérgamo, Éfeso e Esmirna lutavam, e entenda-se, lutavam ou disputavam entre si para ser a principal cidade do Império Romano depois de Roma. Na época que as cartas foram escritas, Pérgamo, ela era a capital do Império Romano fora de Roma. Logo depois ela perde esse posto para Éfeso. Éfeso acabou se tornando esta capital. Mas ela era a capital. Ela era uma cidade reconhecidamente muito importante. E como cidade importante e centro, guarde o que eu vou dizer para você, centro do governo, centro administrativo do império, fora de Roma, ela recebe alguns direitos, ela recebe algumas coisas importantes, entre elas, aquilo que eles chamavam do direito da carta capital, ou da pena capital, que era o direito da pena de morte aplicada pela espada. Então ela era, fora Roma, fora do império, a única cidade que tinha a autoridade para fazer isso. E isso é muito importante. Por quê? Porque a representatividade da autoridade para executar esta pena capital, ou a pena de morte, era a representatividade de uma espada. Então o povo de Pérgamo tinha orgulho em ter como símbolo de sua cidade uma espada. Jesus, já nas primeiras palavras ditas à igreja de Pérgamo, ele faz essa referência e diz a eles: esta mensagem, ela é daquele que tem a espada afiada dos dois lados.
é muito interessante como Jesus se apresenta a cada igreja. Ele fala numa linguagem que eles podem entender, ele fala de uma maneira direta a eles e traz coisas do cotidiano. A cada igreja Jesus se apresenta de uma maneira. E a igreja de Pérgamo, ele já começa se apresentando dizendo: eu sou aquele que tem a espada. Ter a espada como símbolo da cidade era orgulho para os moradores de Pérgamo. Mas Jesus já se apresenta dizendo assim: vocês acham que a espada de vocês representa alguma coisa? Vocês acham que a espada que vocês têm representa autoridade? Vocês acham que a espada que vocês têm representa poder? Eu sou aquele que tem a espada nas mãos. Eu sou aquele que tem a autoridade. Eu sou aquele que tem governo. Eu sou aquele que tem domínio. Jesus já se apresenta exatamente quebrando uma das coisas mais importantes para eles, de maior orgulho daquele povo, dizendo para eles: aquilo que vocês acham que vocês não são, porque agora vocês estão falando com aquele que realmente é. A cidade também era muito famosa, e a economia da cidade girava em torno de uma escola de esculturas. As principais esculturas de todo o Império Romano foram feitas em Pérgamo. E eles tinham muito orgulho disso, ao ponto de ter uma escola para formar escultores ali. A cidade também era reconhecida como uma cidade extremamente fiel a Roma e também totalmente idólatra. Existia dentro de Pérgamo 4 templos de adoração a outros deuses. E dentre os 4 templos, 2 se destacavam mais, um pouco mais, e assim por diante. Um deles era o templo de Zeus. Este templo de Zeus era o templo que continha o maior altar. Era um altar de adoração a Zeus. Esse altar ele tinha 12 metros de altura. Arqueólogos, escavando naquela região da Turquia, acharam o altar e transportaram esse altar para a Alemanha. E hoje na cidade de Berlim, na Alemanha, existe um museu chamado Museu de Pérgamo, que é a reconstrução do mesmo altar. Hoje tem dentro desse museu um altar de 12 metros de altura. Por quê? Porque eles adoravam Zeus. Zeus era o principal deus dentro da mitologia deles, dentro daquilo que eles acreditavam. Então ele era uma referência de Deus dos deuses. Para eles ele era extremamente importante. Um outro templo de adoração que havia naquele lugar era da deusa Atena. A deusa Atena ela era a deusa da arte e da sabedoria. Quem está começando a entender a dificuldade espiritual daquele lugar, diga amém. Ali naquele lugar havia o principal templo de Zeus, era o principal lugar de adoração ao Deus dos deuses, né, que é aquilo que eles reconheciam. Havia um outro templo de adoração a Atena, que era a deusa da arte e da sabedoria. Você já viu aqui que a arte está ligada à questão da escultura, que eles se orgulhavam, tinha uma escola ali. Um outro templo que existia na cidade era o templo do deus Dionísio. O templo do deus Dionísio era reconhecido como o deus do vinho, ou seja, o deus da embriaguez, o deus do alcoolismo. A adoração a ele passava por tudo isso. E o outro templo, que era o segundo templo mais importante da cidade de Pérgamo, era o templo de Asclépio. Asclépio era o deus serpente. A sua figura é uma serpente. E o que Asclépio representava para o povo de Pérgamo e o povo de Roma? Ele representava o deus da medicina e da cura. Quantos aqui sabem qual é o símbolo da medicina? O que é o símbolo da medicina? Quem me ajuda aí? Isso, é uma espada com uma cobra, é uma serpente, é referência ao templo de Asclépio. Havia muito misticismo aliado à medicina. O templo de Asclépio ele também era uma faculdade, era uma escola de medicina da época. Havia uma crença de que se você tivesse doente, enfermo, e fosse para o templo de Asclépio e se deitasse, você seria curado. Por quê? Porque o local do templo de Asclépio era forrado de serpentes. Então se você deitasse, olha que sistema de cura interessante. Se você se deitasse e passasse ali, as cobras ficassem passando por cima de você, tá todo mundo assim, ai meu Deus, né?
você era curado. Havia muito misticismo ligado à medicina. Então essa era uma das coisas que acontecia ali. Eles acreditavam exatamente nisso. A cidade de Pérgamo, como estrutura, era muito bem localizada. Ela não ficava de frente ao mar Egeu como Esmirna e Éfeso. Ela ficava a cerca de 30 quilômetros do mar, mas ela ficava no alto de uma montanha que era em torno de 300 metros acima do mar. E isso facilitou com que eles erguessem fortalezas. Então Pérgamo era uma cidade que recebeu o governo de Roma, porque ela é uma cidade estrategicamente muito bem posicionada. Era muito difícil dos inimigos atacarem eles, porque eles tinham uma visão privilegiada de todo o vale. Então ela confiava muito nas suas defesas. Ela confiava muito no seu poder de defesa natural. Pérgamo era movimentada economicamente pelos templos de adoração, pela escola de escultura, era movimentada pela escola de medicina, mas também ela era movimentada pela filosofia, né? A arte de forma geral. Por quê? Porque havia dentro de Pérgamo uma biblioteca com mais de 200 mil livros. Eumenes, um dos governantes, dos reis de Pérgamo, colocou no seu coração uma obsessão: eu vou ter a maior biblioteca do mundo. Ele não conseguiu, ele foi a segunda, a maior foi a de Alexandria. Mas ele colocou no seu coração inteiro a maior biblioteca do mundo e lutou enquanto pôde. Mas chegou um tempo que houve uma divergência entre ele e os egípcios. Os Ptolomeus egípcios eram os fabricantes do papiros, que era a base de papel para se escrever. Então ele começou a não mais vender, a não mais exportar papel para eles. Ninguém tinha mais papel naquela região. O que Eumenes fez? Junto com os seus, eles criaram um novo modelo de papel para ser escrito, ou para se escrever nesse papel. Alguém arrisca? Vou dar uma dica. Tem a ver com o nome. Vamos ver se vocês estão bons de cabeça, estão raciocinando a mensagem comigo aqui. Pergaminho, exatamente. O pergaminho foi inventado em Pérgamo, na época do rei Eumenes, e ele foi numa necessidade. O pergaminho ele é feito de couro de animal esticado, seco, comprimido. Então ele conseguiu alcançar mais de 200 mil livros, né? Então ele tinha a cidade ela era movimentada social e culturalmente por tudo isso. Então imagina comigo ser igreja num lugar desse. Ser igreja onde tem 4 templos de adoração de deuses estranhos. E só um detalhe, quase estava me esquecendo. Em todos os templos dentro de Pérgamo havia o culto ao imperador. Então, além da adoração aos deuses do templo, os moradores de Pérgamo eram obrigados a ir lá e adorar o imperador, reconhecendo o imperador da época como uma divindade também. Então, você consegue compreender comigo aqui a opressão espiritual que havia naquela cidade? O Senhor, o nosso Deus, ele faz uma referência forte. E ele diz o quê? Olha, vocês estão, e a gente vai falar sobre isso, vocês estão na cidade aonde o trono de Satanás está. Você consegue dimensionar a opressão espiritual disso? A perseguição aos cristãos daquele lugar era dura. A perseguição era real, as mortes eram reais. Era difícil ser igreja ali. E a igreja de Pérgamo conseguiu ser igreja ali diante da sociedade. Ela conseguiu não negar o nome de Jesus, vivia um tempo de dificuldade. Então eu quero começar um questionamento no seu coração. Será que nós temos conseguido ser igreja em tempos de adversidade? Ser igreja é de fato aprender a renunciar, a entregar tudo ao Senhor. Sabe qual que é um dos indícios? E eu estou pregando, amém? Está entendendo sim ou não? Um dos indícios da falta de compromisso com Deus, estou dizendo, tá? É a falta do desejo de aprender.
É a falta do desejo de querer entender quem Deus é e o que a sua palavra está revelando. E eu vou falar isso aqui com muito amor, com muito temor, mas com seriedade. Esta série de mensagens das 7 igrejas do Apocalipse era a série de mensagens que mais a gente deveria ter gente na igreja. Mais pessoas a gente deveria ter aqui. Pelo despertamento, pelo alinhamento, pelo entendimento da palavra. Mas às vezes aí você prega, você se preocupa em trazer uma palavra coerente, e eu jamais vou deixar de trazer isso, mas você se preocupa, você prepara uma mensagem, você prepara uma série, e você quer trazer aquilo que Deus quer, e aí... Isso é a maior demonstração de que tem muita gente, não é o seu caso, amém, queridos? E não é o caso também daqueles que têm compromisso mesmo e não puderam vir hoje, mas estou dizendo de pessoas que às vezes não estão nem aí, que poderiam estar aqui, trocam tudo. E deixam a presença, é indícios, queridos, de falta de compromisso, não é comigo, não é com a igreja, é com Deus, é com o Pai. São detalhes que se a gente entender na nossa mente, a gente vai lutar todos os dias para ser a igreja que Deus deseja, para ser a igreja que o Senhor espera. Então a gente deve ter isso no nosso coração. Senhor, eu quero ir para a igreja, eu quero aprender a Tua palavra, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Pregando sobre Apocalipse, você vê o quanto que às vezes a gente não consegue ser 1/3 de crente do que aqueles crentes das igrejas da Ásia conseguiram ser. E nós não estamos falando de um tempo fora do nosso tempo espiritual. A gente está falando de igrejas que foram perseguidas no tempo da graça, no tempo que Jesus já havia morrido por elas. Mas lá atrás, elas tiveram que pagar o preço com a própria vida para conseguir servir Jesus ainda. E Jesus, ele é claro. Eu vou pedir para colocar aqui o Apocalipse capítulo 2, versículo 12, e a gente vai fazer igual semana passada. Conforme eu for lendo, aí você vai baixando, por favor. Jesus, ele começa a sua carta dizendo: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. A gente já falou aqui quem é o anjo da igreja, amém? Todos entenderam, sim ou não? Sigamos então. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Algumas traduções dizem a espada de 2 gumes. Todo mundo sabe o que é uma espada de 2 gumes, espada afiada de 2 lados? Por que Jesus faz essa figura de linguagem? Ele usa esta linguagem. Uma, porque é a representatividade do governo, da autoridade que tinha sobre eles. E porque era muito comum a espada que cortava só de um lado. Aquela espada curva, que ela cortava só de um lado. Essa espada ela tem uma dissidência da Turquia, aquela região asiática. E já lá na Inglaterra, os ingleses inventaram essa espada que cortava para os 2 lados. Ela era muito mais poderosa e eficaz na batalha dos guerreiros. Ela foi feita exatamente para isso, para numa guerra, quando um soldado batesse de um lado, ele conseguisse cortar na ida e cortar na volta. Ela era muito mais poderosa do que uma espada que cortava só de um lado. Então Jesus, ele faz essa alusão e diz assim: eu tenho a espada afiada dos 2 lados. Jesus, ele está usando, claro, uma figura de linguagem aqui. E está dizendo aquilo que eu disse no começo. Vocês acham que vocês têm autoridade? A autoridade está nas minhas mãos. Mas olha o que o autor de Hebreus, nós vamos lá para Hebreus um pouquinho. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Olha o que o autor de Hebreus 4, 12 e 13 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada, guarde isso aí, tá? Os desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Quando Jesus está falando da sua espada, Ele está falando do poder da sua palavra. Está falando da palavra poderosa, que é capaz de penetrar no mais profundo da sua alma,
que chega aonde nenhuma palavra pode tocar, nenhuma palavra humana pode chegar, aonde nada que o homem faça pode chegar, mas ele está falando, a palavra que eu tenho, ela é poderosa, ela é cortante. Por que ele está dizendo sobre isso? Ela vai trazer destruição naquilo que precisa ser destruído, ela vai cortar aquilo que precisa ser arrancado, ela vai tirar de você aquilo que já não serve mais na sua vida. A espada, ela era usada na batalha, e o Senhor está dizendo, eu tenho a espada, que é capaz de ir no mais profundo da sua alma, para ser aquilo que você precisa, nas horas de batalha espiritual, para ser a tua ferramenta necessária, a tua arma de guerra necessária, para as opressões que se levantarem contra a tua vida. Você está entendendo isso, amém, queridos? Ele está dizendo, a palavra, ela vai ter, sabe, tudo aquilo que você precisa, ela vai ser a munição que você precisa, contra tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Jesus está falando sobre isso, o autor de Hebreus nos deixa muito claro. É uma palavra penetrante, é uma palavra poderosa, mas é uma palavra também que arranca aquilo que já não presta, aquilo que já não serve. Mas é uma palavra que também não deixa nada em oculto. Guarde isso no seu coração. Ele continua dizendo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Jesus, ele está falando assim, eu conheço. Mais uma vez ele está dizendo, eu me ponho no seu lugar, eu sei o que vocês estão passando, eu conheço muito bem todas as estratégias de Satanás, e sei que ele nesse momento colocou o trono dele aí. E quando Jesus, ele faz a citação do trono de Satanás naquela cidade, naquele lugar, há duas colocações aqui que Jesus está dizendo para eles. Primeiro, uma referência clara a todo o paganismo que era exercido naquele lugar, e principalmente a adoração a Zeus que era ofertada ali. Por ser o maior templo, o maior altar de todos, o paganismo, a adoração a ídolos era muito forte naquele lugar. E a segunda coisa que Jesus, ele quer falar a respeito do trono de Satanás naquele lugar, é porque Satanás, ele não tinha simplesmente a adoração daquele lugar, mas Satanás tinha o governo espiritual daquele lugar. Pérgamo era a cidade onde o governo romano estava, fora de Roma. Era o lugar onde eles sentavam para traçar estratégias de guerra. Era o lugar onde eles sentavam para traçar estratégias de destruição. E quem comandava aquilo, quem governava eles, era Satanás. E o Senhor, ele está falando sobre isso. Eu quero usar uma linguagem aqui para que você entenda. Tem lugar que Satanás oprime, tem lugar que ele já está governando. Misericórdia. Mas tem lugar que ele só traz opressão, mas tem lugar que ele já se tornou Senhor dali. E aqui Jesus, ele fala exatamente sobre isso. O lugar onde vocês estão, a cidade onde vocês estão, Pérgamo, é o lugar onde Satanás colocou o trono dele. Ele está sentado aí, ele está governando aí. Ele está regendo o coração dos líderes dessa cidade. Ele está regendo o pensamento dos líderes dessa cidade. Quem está entendendo isso aqui? Sabe qual que era uma das maiores dificuldades daquele lugar? A corrupção moral, a corrupção pessoal de cada um era grande demais. Era o maior problema da cidade de Pérgamo e se transformou no maior problema da igreja de Pérgamo. Jesus continua dizendo a eles assim: ainda assim, você permanece leal ao meu nome, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a toda a idolatria que existia naquele lugar, a todo o paganismo que tomava conta daquele lugar, eles não negaram a fé. A palavra do Senhor diz assim: eles foram leais. O que é uma pessoa leal? Defina no seu coração o que é lealdade. Jesus, ele está dizendo assim: vocês foram leais para comigo, vocês honraram meu nome, vocês foram fiéis, vocês não tiveram medo da perseguição, vocês não tiveram medo daquilo que se levantou contra vocês, e vocês não negaram a sua fé. É muito fácil você falar de fé quando o problema não está acontecendo com você, quando a dor não está sobre você, quando a limitação não está sobre você, quando a doença não está sobre você. É fácil você olhar para alguém e dizer assim: tenha fé que vai passar, porque a dor naquele momento não está sobre você. Mas a gente realmente entende o que é fé quando a dor está em nós, quando o problema está em nós, e nós é que temos que nos posicionar e olhar para a dor e dizer assim: eu não te aceito, eu te repreendo, eu serei curado, eu serei liberto, eu serei transformado, minha família vai ser salva.
Isso de fato é aprender e entender sobre fé. E esse é o elogio de lealdade que Cristo faz a eles. Porque a continuação é a seguinte: recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem. E Cristo fala de novo: o lugar de habitação de Satanás. Jesus está falando, vocês tiveram perdas significantes. Vocês perderam pessoas, vocês perderam líderes. Pessoas morreram no meio de vocês por causa da fé, e mesmo assim vocês se mantiveram fiéis. A Bíblia não fala mais sobre Antipas, mas o contexto histórico é que fala sobre ele. Então o que eu vou falar agora aqui, ele não é um contexto bíblico, mas é um contexto histórico que se encaixa com o contexto bíblico. Deu para entender? Amém? Amém? Quem era Antipas? A história acredita e conta-se que Antipas também foi um líder levantado por João, o discípulo. Hoje eu não errei. João, o discípulo. Ele havia levantado Antipas para ser um dos líderes da igreja, um dos pastores da igreja, e conduzir aquele lugar. E a morte de Antipas, registrada nos autos históricos de Roma, não foi menos pior do que a morte de Policarpo. Quem lembra de Policarpo aqui de semana passada? Quem não veio, Policarpo foi o pastor da igreja de Esmirna, que foi amarrado a uma fogueira para ser morto, e ele não foi morto pelo fogo, ele teve que ser esfaqueado para que ele pudesse morrer. Como foi a morte de Antipas? Antipas foi preso, construíram um bezerro de ouro, colocaram Antipas dentro do bezerro de ouro e assaram o bezerro de ouro. Deu para entender? Às vezes a gente está com a unha encravada, a gente não quer ir na igreja porque está doendo. Às vezes a gente tem uma discussão em casa e a gente não vai na igreja porque a gente não quer ir na igreja, porque a gente não quer olhar na cara da esposa ou do marido. Às vezes alguém não cumprimenta a gente, às vezes alguém não olha na cara da gente e a gente não quer mais ir na igreja, a gente não quer voltar mais. Irmãos, eu vou te falar com todo amor, será que a gente tem o direito de fazer isso? Se olhar que irmãos de fé sofreram. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Será que nós somos pessoas realmente que têm mantido o seu alinhamento espiritual e emocional diante do Senhor? Tudo isso esta igreja passou, resistiu. E Jesus disse: vocês nem mesmo assim negaram a fé a mim. Era uma igreja que tinha fé. Mas aí Jesus vem e começa a questionar eles. Contudo, esse contudo representa assim: apesar de vocês serem fiéis em muitas áreas, apesar de vocês terem aguentado o que muitos não aguentariam, apesar de vocês terem suportado o que muitos não suportariam, apesar de vocês terem sido leais e não terem negado a fé em mim, eu tenho contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo o ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar, e ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar um pouquinho na palavra de Deus. Não precisa abrir não, porque é muito comprido, né, essa primeira parte. Lá em Números, do capítulo 22 ao capítulo 26, há registrada a história de Balaão. Vocês lembram de Balaão? Quem era Balaão? Balaão era um profeta do Senhor, que foi convidado por Balaque, um rei de um povo pagão, que contratou, vou colocar dessa forma, ele contratou Balaão para profetizar contra o povo de Israel, para que o povo de Israel não viesse contra ele e não tomasse o lugar dele, não tomasse a casa dele.
E ele diz assim: eu sei, Balaão, Balaque dizendo a Balaão, que aquele que você abençoa é abençoado, aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então eu vou pagar você, para você amaldiçoar o povo de Israel. Vou resumir bem a história, se você quiser ler, está lá do Números 22 ao 26. Balaão tentou por 3 vezes amaldiçoar o povo e não conseguiu. E ele termina dizendo o quê? Sobre a vida de Jacó não vale encantamento. Nenhuma maldição ele podia lançar. E ele disse: aquilo que Deus abençoou eu não posso amaldiçoar. Mas o fato mais interessante de Balaão é a passagem da jumenta, ou da mulinha dele, né? Que ele estava tentando ir amaldiçoar e primeiro aparece o anjo, ela consegue desviar. Ela empaca e ele bate nela e ela consegue desviar. Na segunda vez, ela empaca, o anjo aparece e ela consegue desviar, mas diz que enrosca a perna dele de uma pedra, machuca ele, ele fica revoltado e bate nela. Na terceira vez que o anjo apareceu, o que aconteceu? Travou o caminho, a mulinha não podia mais andar, diz a Bíblia que ela se deitou. E quando ela se deita, Balaão ficou revoltado e começou a espancar ela. Naquele momento acontece algo sobrenatural. Deus dá voz à mula. E ela olha para ele e fala o que para ele? Por que você está me espancando? O mais engraçado disso tudo, é imagina você, se fosse você, um animal fala com você. O que você faz? Sangue de Jesus tem poder. Ó, Balaão respondeu na lata. É porque você, ele nem perguntou, porque ele nem questionou. Ela olhou para ele e falou assim: por que você está me espancando? Ele estava revoltado. É porque você está me impedindo, você está travando, você está... E ela olha para ele e fala assim: alguma vez eu já fiz isso? Não, mas agora você fez. Então a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo do Senhor. E o anjo fica bravo com ele, diz para ele: por que você está espancando ela? E ali, ao desenrolar da história, que Balaão não amaldiçoou o povo porque não pode. E parece que fica tudo bem, né? Se você ler 22, 23, 24 de Números, 25, 26, você fala: puxa, Balaão era um profeta, ó, que reconheceu que errou, que pecou, mas que reconheceu que Deus era o Senhor e tal, e adorou a Deus. Você vê que o contexto histórico mostra exatamente isso, na história de Números ali, mostra exatamente isso, que ele adorou, ele reconheceu quem Deus era diante das pessoas. Mas espera aí, a Bíblia é mentirosa? Porque quando a gente chega em Números, quando a gente chega em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, qual que é a queixa de Jesus para a igreja? Eu tenho queixa contra você, porque você tolera no seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de... Mas Balaão não foi bom? Olha o que Jesus diz aqui. Ele mostrou a Balaque. Opa! Não é que ele se vendeu? Ele mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele não podia amaldiçoar, ele não conseguia fazer isso. Mas ele mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Quando a gente volta biblicamente em Números, só que agora sim, abre para mim, Números 31, 16. Números 31, 16. Olha o que diz. Foram justamente elas que seguiram o conselho de quem? De quem? E fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Isso aqui, os homens de Israel prenderam as mulheres, as prostitutas de Balaque, e trouxeram até Moisés para que elas fossem mortas, porque foi por elas que o povo de Israel pecou e eles foram feridos por uma praga. O que aconteceu então? Balaão chegou a Balaque e disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar o povo, mas há um segredo. Deus odeia o pecado. Então pega as mulheres mais bonitas do teu harém, pega as prostitutas mais bonitas do teu harém e coloca elas no meio do povo de Deus, lá no meio dos filhos de Israel. Os filhos de Israel vão cair na graça delas, vão ter relações sexuais com elas, eles vão cometer pecado e Deus vai amaldiçoar o povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora Jesus vem à igreja de Pérgamo
Não estamos mais falando sobre Israel apenas, não estamos falando de Velho Testamento. Vamos voltar para o Apocalipse, para essa carta. Jesus olha para a igreja de Pérgamo e diz assim: vocês sustentam no meio de vocês pessoas que têm o mesmo ensino de Balaão. E aí, para completar, para você entender melhor ainda, o próximo versículo de Apocalipse, aqui versículo 15, diz o quê? De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Quando a gente junta os dois, quando a gente junta os discípulos de Balaão e os nicolaítas, a gente vai ver que a indagação de Cristo, aquilo que Cristo não aceitava neles, era a depravação, era a corrupção moral e pessoal deles. Por quê? Porque Balaão se vendeu, se corrompeu. Balaão estava moralmente corrompido. Quem entendeu isso, diga amém. E quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que pregavam, eram aqueles que ensinavam que a depravação moral não tinha problema nenhum. Que você podia fazer com o seu corpo o que você quisesse, ele era seu, porque Deus amava a sua alma e não importasse o que você fizesse, Deus iria te amar para sempre. Essa conversinha, ela vem desde lá dos tempos de Jesus, dos tempos da igreja. Deixa eu deixar algo, eu vou deixar isso aqui, mas muito claro aqui para você. Qualquer tipo de ato sexual fora do casamento é pecado. É pecado diante de Deus. Por quê? Porque o ato de relação sexual foi uma bênção de Deus concedida para o casamento. E quem quer viver assim, é escolha sua. Mas você vai ser visto por Deus assim exatamente como Ele está vendo ele aqui. Jesus não está dizendo que eles não tinham fé. Jesus disse isso para eles? Jesus disse que eles não tinham fé? Não, ele reconhece a fé que eles tinham, ele reconhece que eles foram firmes, reconhece que eles foram leais, e essa palavra leal é usada para eles, mas ele diz assim: mas eu tenho contra você, que no oculto, no secreto da vida de vocês, no secreto da comunidade de vocês, vocês estão encobertando os pecadores. Vocês não estão pregando sobre pecado, vocês não estão ensinando o que é pecado, vocês estão ensinando permitindo que a corrupção esteja entre vocês, vocês não estão ensinando o que é correto. Vou falar uma coisa que talvez doa no seu coração, mas é verdade. Todo mundo fala da corrupção política do nosso país, seja em Brasília, ou nas câmaras municipais, ou nas prefeituras da cidade, ou nos governos do estado. Mas a maior corrupção, acredite, não é a que acontece lá, é a que acontece na casa de muitas pessoas. A corrupção acontece ali, e é ali que ela tem que ser extirpada, é ali que ela tem que ser morta. Quando você não se vende, quando você não vende os seus ideais, e você tem coragem suficiente de posicionar-se em fé. Tem um monte de gente que não consegue se posicionar, não consegue ter atitude, não consegue ter postura, com medo do que as outras pessoas vão pensar dela. Nós vivemos num tempo chato do politicamente correto, que o politicamente correto está fazendo um monte de gente perder a fé, ser reconhecido como esses aqui. Os que seguiam as doutrinas de Balaão ou os dos nicolaítas, que está tudo certo, faça o que você quer, faça. Bebida, destrói o teu corpo. Droga, destrói o teu corpo. Prostituição, destrói você, destrói a tua aliança com Deus. Tudo aquilo que te desconfigura, tudo aquilo que te descaracteriza. Roubo, mentira, adultério, inveja, pornografia, tudo isso continua ainda a ser pecado. E é errado a prática. Doa quem doer, não gosta quem não gostar, mas é Bíblia, é a palavra de Deus, e nós não vamos condenar quem faz, nós não estamos aqui para julgar quem faz, não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus não mandou condenar eles, e aí é que está o erro da igreja. Vamos seguir para você entender. A sequência, versículo 16, portanto, arrependam-se. Não é isso que está dizendo aqui? Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus está mandando tirar do meio, Jesus está mandando matar, Jesus está mandando destruir, Jesus está dizendo arrependa-se. O arrependimento é o que? É a consciência, esse caminho é errado, eu não vou mais por ele. Falar assim é errado, agir assim é errado, então eu não vou mais por ele. A igreja não está aqui para condenar, a igreja está aqui para resgatar. A igreja está aqui para demonstrar e apontar amor, salvação e redenção, amém, queridos?
Essa é a igreja de Cristo, é a igreja que Ele espera, é por isso que Ele diz, arrependam-se. Tem tempo para consertar, porque Ele diz que se você não fizer isso, Ele diz, eu virei subitamente até você e lutarei contra eles, com a espada da minha boca. O que a palavra em Hebreus diz para nós? Que pela palavra de Deus, que corta mais do que a espada de dois gumes, que é penetrante até a alma, o espírito, medulas e juntas, quando ela agir, ela vai trazer à tona aquilo que está escondido. Então eu vou te dar um recado aqui, se você esqueceu disso, se não ouviu isso, vai ouvir pela primeira vez. Não adianta fazer escondido, não adianta fazer oculto, não adianta tramar pelas costas, não adianta expressar na frente de um monte de gente fé, mas nas costas, às vezes ser um bandido, um mentiroso, um adúltero. Jesus está falando assim, faz escondido, não se arrependa, até a hora que eu vir, até a hora que eu vier, e eu vou lutar contra você, e eu vou expor tudo aquilo seu que está escondido. Não há nada feito ou melhor, deixa eu colocar melhor isso aqui. Não há nada feito escondido que os olhos do Senhor não vejam. Ele está dando tempo para o conserto. Ele está dizendo, se você não consertar, eu, através da minha palavra, vou mostrar a tua vergonha. A gente só vê um Jesus lindo, maravilhoso, cheiroso. Jesus é amor, mas diga comigo, é justiça também. Amor é justiça. E ele continua dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido. Darei a você o maná escondido, ele está dizendo. O que é isso aqui? O que é maná escondido? Jesus faz uma alusão àquilo que Deus enviou a Israel no deserto, para matar a fome deles, para alimentá-los, para sustentá-los. Ele está dizendo assim, se você vencer o pecado, se você vencer as coisas que estão te desconfigurando, estão te oprimindo, estão te descaracterizando, se você resistir a tudo isso e vencer tudo isso, eu vou dar um alimento para você, eu vou gerar algo na sua vida que vai ser capaz de sustentar você. Sabe por que ele está dizendo isso? Alimento espiritual que é revelado no secreto, na intimidade, no escondido. O secreto não é para esconder coisas obscuras, o secreto é para conhecer o poder de Deus que se revela para nós. Quem entendeu isso, diga amém. Ele está dizendo, se você vencer, se você se posicionar, eu vou revelar coisas para você que eu não vou dar para outro, e vou revelar para outros aquilo que talvez eu não dê para você, mas é para ele que eu vou entregar. Cada família no deserto, na época de Israel, recebia uma porção de maná que dava para sustentar a casa. É sobre isso que eu estou falando. Deus vai revelar coisas ao seu coração para sustentar você em meio às batalhas e às lutas mais difíceis da sua vida. E ele continua dizendo, para encerrarmos aqui, também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Há duas citações a respeito do que quer dizer essa pedrinha branca. E as duas são lindas. Escolha para você aquilo que você acha que vai trazer esperança e convicção no seu coração. Primeira delas, no julgamento de um tribunal da época, era muito comum, antes de dar a sentença, o juiz tirar de um saquinho, de uma caixinha ali, uma pedra branca ou preta. Quando o juiz, isso não era na sorte, tá? Isso já era definido, a pedra já estava ali. Ele tirava a pedra e colocava ela sobre a mesa. O réu sabia que estava sentenciado. E o juiz então apenas proferia qual seria a sentença. A pedra preta significava sentença, mas quando ele tirava uma pedra branca e a mostrava, estava demonstrando absolvição. Então Jesus está dizendo assim, quando você chegar lá no céu, você vai receber uma pedra branca com um novo nome. Por quê? Porque você foi absolvido, você foi perdoado, você foi resgatado, você foi curado e transformado. E a outra citação é de que na época do Império Romano, havia um costume dos pais romanos
E Jesus está falando com eles em figuras de linguagem, dentro daquilo que eles acreditavam. E isso a gente vê desde o começo do Apocalipse, quando ele vai falando com cada igreja, ele fala na linguagem deles. Então Jesus está dizendo assim, olha, você vai receber um novo nome através de uma pedrinha. Por quê? Porque havia um costume de que quando nascia uma criança em Roma, o pai esperava alguns dias, e para gerar reconhecimento de paternidade, o pai pegava a pedra branca e escrevia o nome do filho que ele escolhia e colocava o seu sobrenome e entregava para o filho como reconhecimento de paternidade. Aquilo era como se fosse uma certidão de nascimento. Ó, isso aqui é o certificado de paternidade. Eu reconheço diante de todos que sou seu pai. Eu imagino Jesus fazendo isso. Chegando no céu, quando você receber a pedra branca com um novo nome, você vai reconhecer e entender que você é meu filho. Reconhecimento de paternidade. Então entenda, Jesus ele não condenou a igreja de Pérgamo. Jesus não amaldiçoou a igreja de Pérgamo. Jesus reconheceu a lealdade e disse para eles, conserta aquilo que está errado, bota no lugar aquilo que está fora do lugar, conserta a tua vida, porque se você não fizer, eu, o Senhor, me levantarei e virei contra você. Mas se você vencer, eu vou revelar coisas para você no secreto, e vou te dar um novo nome, e vou estar te esperando lá na glória para reinar comigo. Amém? Amém? Que nós possamos ser como eles. Repreenda do teu coração toda corrupção moral, toda corrupção sexual, toda desconfiguração daquilo que o Senhor quer que nós venhamos ser. Repreenda isso do seu coração e viva aquilo que o Senhor quer para você em nome de Jesus.